Das oitavas de final da Copa do Brasil. E vamos então colocar aqui os confrontos, as possibilidades, os times envolvidos. Eu tô fora dessa. Essa é semana cheia. Sabe brincar? Semana cheia, Leirão. Descansa. Goiás e São Paulo na Serrinha. No confronto mais badalado das oitavas, o Palmeiras tem uma dura missão: reverter a vantagem de 2-0 para o Flamengo. No jogo no Maracanã, o Abel foi criticado. Na visão de muitos, entrou para não perder. Viu Luiz Araújo e Pedro decidirem a partida. A fase não é das melhores. O Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual. Não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Mesmo com a vitória rubro-negra, teve reclamação dos cariocas que pediram a expulsão de Rafael Veiga. O Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, ver, rever, o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar. O Flamengo pode perder por 1 gol de diferença. Vitória palmeirense por 2 gols leva a decisão para os pênaltis. Mais equilibrados. Vamos falar do Palmeiras também, que amanhã tem, por enquanto, o jogo da vida no ano, não é? Aquele jogo super importante contra o Flamengo. Perdeu na ida lá no Maracanã por 2-0 e precisa reverter. Para isso, conta, torce, espera por Estevão. Estevão? Canhão. Má fase, protestos e vitórias que não vêm. O Palmeiras de Abel Ferreira não é acostumado a lidar com isso. Faz parte. As pessoas que sabem como é que é o desporto. Eu não conheço só equipas que vençam. Eu não conheço só treinadores que ganhem. Eu não conheço só jogadores que joguem bem. 4 derrotas nos últimos 6 jogos. 4 partidas sem vencer. Mais do que os resultados, o desempenho preocupa, principalmente do setor ofensivo. Afinal, o Palmeiras só marcou 1 gol nos últimos 4 jogos. Para uma equipe com 72 gols no ano, faz a gente procurar algumas explicações. Eu já disse mais que uma vez que houve saídas, houve entradas, há um período de adaptação. Há jogadores que, infelizmente, baixaram de rendimento, alguns por questões emocionais. Também já te disse, inclusive a ti, que este foi um mês onde fomos fortemente fustigados, entre aspas, por interesses de clubes estrangeiros em nossos jogadores que mexem com eles, não há como. Propostas que chegam absurdas, salários absurdos, mexem com todos. Mas mais do que isso, é a quantidade de lesões que nós tivemos neste período, que não tivemos em anos anteriores. De fato, foram muitos atletas no departamento médico recentemente. Alguns titulares importantes, como o Piquerez, que é desfalque certo até o final do ano. A esperança do Palmeiras é contar com o Mike, que não atuou contra o Internacional por dores musculares. E quem sabe o craque do time, quem faz a diferença na frente. Será que Estevão estará recuperado de entorse no tornozelo? O Palmeiras faz mistério. Todos os obstáculos para a decisão de amanhã contra o Flamengo. Para ficar vivo na Copa do Brasil, a montanha a ser escalada é de 2 gols. E já disse isto várias vezes, toda a gente gosta de ganhar dentro do Palmeiras, mas não há nenhum. 35 milhões de pessoas já mudaram. Felipão e Abel juntos, só alegria para o palmeirense. Agora, Dedê, quero falar sobre o Estevão. Tem essa expectativa pelo retorno do jogador que tem feito a diferença, que surpreende os adversários, mas independentemente dele, acho que o Palmeiras precisa mostrar mais futebol, hein? Mais futebol, e pela grandeza do Palmeiras você não pode depender só de um jogador. É óbvio que a gente está falando de um jogador que vive um momento muito bom, que é o caso do Estevão. Até acho que ele se precipitou, porque quando ele se machuca contra o Botafogo, foi o mesmo tornozelo, praticamente numa mesma jogada, muito parecida a jogada. Acho que deveria ter tido um tempo maior, ele volta a sentir o tornozelo. Não sei se se ele vai jogar como titular ou não, se vai voltar ou não. Acho que tem que ter uma tranquilidade nesse sentido, para não perder mais tempo ainda o Estevão. Mas fato é que é um jogo extremamente importante para o Palmeiras. Agora, em termos de escalação, a gente vai discutir isso amanhã com mais calma, mas o Abel tem mudado muito de um jogo para o outro. Dá para perceber que ele não está insatisfeito, não apenas com os resultados, é óbvio que ele não está gostando, mas parece que ele não acha essa equipe ideal titular. Concordo com você. A hora ele coloca, por exemplo, o Felipe Anderson. Esse último jogo, por exemplo, contra o Internacional, o Dudu foi o titular.
O Giei, que é o lateral, a gente imaginava um Marcos Rocha ou um Mike, então ele tem alternado bastante nessa escalação dele. Eu acho que nenhuma dessas escalações dos últimos jogos agradaram o Abel. Ou agradou o Abel. Vamos falar de Mercadão da Bola, Dedê. Campo e bola, galera. Treino nessa segunda-feira, tá? Existe a expectativa se Cebolinha e o De La Cruz iriam treinar junto com os demais companheiros. E a informação que eu acabei de publicar nas redes sociais, tá? Apuração nossa, lembrando que o Flamengo não divulgou isso. O Cebolinha, que se recupera de uma pequena contratura muscular na coxa, e De La Cruz desfalque no último duelo do Flamengo por conta de dores no joelho após receber pancada no local, não participaram da atividade com os demais companheiros nessa segunda. O Flamengo tem mais um treino nessa terça e os dois são dúvidas para pegar o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Cebolinha, pelo que eu apurei, fez um trabalho com a preparação física, com foco na recuperação da pequena lesão muscular, e o De La Cruz não foi a campo porque ficou na academia fazendo trabalhos individualizados. Isso não é informação, é muita opinião em cima do que eu ouvi. O Cebolinha tem chances remotas, tá, de jogar o jogo de quarta-feira, e o De La Cruz tem mais chances. Repito, o Flamengo tem mais um treino, nessa terça será decidido aí se o De La Cruz e o Cebolinha vão para o jogo de quarta ou não. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Flamengo ia dar a mesma canseira ao Red Bull Bragantino, tal como o Red Bull fez com o Flamengo no caso do Léo Ortiz? Pois é, o Flamengo está fazendo a mesma coisa em relação a vendo o Matheus Gonçalves. Uma pessoa do Red Bull Bragantino me disse assim: Vernê, o Flamengo nem responde a gente direito. A negociação continua, a gente tem interesse, mas o Flamengo demora a responder, caminha a passos largos. Ou melhor, passos pequenos, na verdade, né? Porque não está caminhando, porque o Flamengo está dando a mesma canseira no Red Bull Bragantino, tal como o Red Bull Bragantino fez com o Flamengo na venda do Léo Ortiz. Então, fica aí a informação para vocês, o Red Bull Bragantino mantém interesse nesse jogador, mas o Flamengo, que até topa vender, fica enrolando também. Enfim, não tem nenhuma pressa para vender o Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino. Lembrando que a última proposta do Red Bull Bragantino, 6 milhões de euros. 4 milhões de maneira fixa e 2 milhões quando ele completasse 10 jogos só entrando em campo. Isso por 70%. O Flamengo quer vender apenas 50%. E aí fica nesse impasse. E por falar em impasse, a renovação de contrato do Lohan também vivia um impasse. Ainda não teve acordo no lado do jogador, no caso, os empresários, e também com a diretoria do Flamengo. Lembrando que Lohan é um jogador que está perdendo espaço no time profissional. Teve um certo momento que ele se tornou destaque, até mesmo reserva imediato do Arrascaeta, mas perdeu espaço, inclusive voltou a jogar pelo Sub-20, e a ideia do Flamengo e dos seus empresários é que ele jogue o Mundial Sub-20, obviamente pelo Sub-20, contra o Olympiacos, jogo que será no Maracanã. Para mim, seria ótimo, porque se o Lohan se destacar nesse Mundial, chama atenção, se destaca, é um ativo do Flamengo. E como ele não está sendo muito utilizado no time profissional, e outra, ele entrou muito mal contra o São Paulo também, isso precisa ser dito aqui, tá? Não é um jogador que está fazendo a diferença, não. Mas é um jogador que, de fato, perdeu espaço com o técnico Tite. E aí vive esse impasse na renovação de contrato. Pessoal, espero que vocês... Agora sobre o Flamengo com duas informações importantes. Primeira delas, a chance de o Fla embolsar um caminhão de dinheiro vindo da Inglaterra. É que João Gomes, atleta revelado pelo clube e hoje no Wolverhampton, interessa ao Manchester United. De acordo com o jornal Daily Mail, o United já ofereceu 40 milhões de libras ou 288 milhões de reais para que o negócio saia. O Wolverhampton, por sua vez, pede 60 milhões de libras ou 432 milhões de reais. Por que o Flamengo tem que ficar atento a essa história? Rubro-negro tem 10% do valor de uma venda futura, mais 4% do mecanismo de solidariedade, ou seja, 14% de qualquer operação. Se esses 432 milhões forem decisivos para a negociação, o Fla ficaria com 60 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que uma das parcelas da venda do João Gomes ao Wolverhampton, que foi paga no fim do mês passado, ajudou o Fla a desembolsar grana para a compra do terreno no gasômetro. A última sobre o Flamengo, essa não tão boa. Claudinho, de fato, não será contratado. Na tarde dessa segunda-feira, um portal russo chegou a afirmar que o Zenit tomou a decisão de não mais negociar com o Flamengo.
E na manhã dessa terça-feira, o Guilherme Miranda, representante do atleta, confirmou a história, disse que as tratativas estão encerradas. O Fla vai precisar buscar uma outra alternativa para essa posição.